Olá pessoal, beleza? Então vamos lá para a nossa última parte, respondendo questões sobre sondagem de alívio SVA. E nós vamos falar também um pouquinho sobre a sonda vesical de Demora e depois nós teremos teoria e várias questões sobre sondagem vesical de Demora, beleza? Mas aqui nós vamos bater forte na sonda de alívio nesse tema. Questão aí de número 11. Em comparação à sonda de Demora, qual a principal vantagem da sonda intermitente, ou seja, da sonda de alívio, em relação ao risco de infecção urinária? Essa questão aqui, se a pessoa não souber responder ela, assim, ela é uma questão um pouco controversa, beleza? Sinceramente, mas a banca ela levou em consideração um único enunciado aqui. Para mim, é uma questão aí que caberia recurso, sem sombra de dúvidas. Enunciado A. Menor tempo de permanência da sonda no corpo? Realmente, tá, pessoal? Essa sondagem de alívio, que é a sonda de alívio, ela é uma sondagem, um cateter intermitente ali. Ou seja, o paciente precisou, você vai lá, o enfermeiro, né, o médico, vai lá e introduz, drena a urina que está na bexiga desse paciente, pronto, acabou, ela não permanece ali. Essa sondagem intermitente, sonda de alívio. Em comparação à sonda de Demora, que permanece ali dias, semanas, meses no paciente, ok? E isso aumenta o risco de infecção urinária. E essa infecção ela pode subir para nível renal. Beleza? Esse enunciado A aqui, olha, a banca não levou em consideração, beleza? Mas ele também está coerente. Tá? Vamos marcar um X aqui. Enunciado B. Menor chance de contaminação da bexiga? Também, pessoal. Tá? Esse enunciado B aqui, ele não está errado. Mas a banca não levou ele em consideração. Tá? E olha que está se tratando de infecção urinária. Né? Menor chance. Justamente esse catéter aqui, ó, o catéter intermitente, a sonda de alívio, ela tem um grau menor ali de infecção se feito da forma correta pelo profissional indicado, enfermeiro ou médico, beleza? Mas a banca não considerou o enunciado B, que está errado. Enunciado C, material da sonda mais resistente? Nada a ver, tá? Tanto a sonda de Demora, a sonda de alívio, elas têm ali um material que tem que ser produzido mesmo, beleza? Então não tem nada a ver isso aqui. Está errado enunciado C. Enunciado D. Menor custo do procedimento? Sim, menor custo do procedimento. A sondagem vesical de alívio ela é muito mais em conta para a instituição, até mesmo para o paciente que faz isso em casa, né, algum parente, uma pessoa que foi treinada ali, porque em casa eles vão fazer, pessoal. O custo assim, é bem menor se comparado à sonda de Demora, beleza? Porém, nós temos que bater nessa questão aqui de infecção urinária, beleza? Então, o enunciado D está errado. Mas olha onde mora a incoerência. Enunciado E. Maior conforto para o paciente? A banca levou em consideração o enunciado E como sendo correto, beleza? E realmente, de fato, a sondagem intermitente, a sondagem de alívio, ela proporciona ali, se comparado com a sonda de Demora, um maior conforto para esse paciente. Por quê? Precisou de ser sondado, o profissional vai lá sondar o paciente, beleza, drenou a urina da bexiga do paciente, está tudo ok. Se o paciente estiver deambulando, ele pode andar, pode ir no banheiro e tudo mais, principalmente quando esse paciente está fazendo o desmame, está com aquela urina residual na bexiga dele, beleza? E se comparado com a sonda de Demora, o cateter de alívio é muito mais confortável, nem se compara, beleza? Então a banca aqui nessa questão de número 11, levou em consideração o enunciado E. Questão aí de número 11, gabarito E. Próxima página, vamos lá. Questão de número 12 na tela. A passagem da sonda de Nelaton, a sonda de alívio, várias vezes ao dia pode machucar o paciente? Olha, pessoal, sim e não, tá? Pode acontecer situações ali de ter alguma abrasão, né, na uretra desse paciente, mas eu não vejo isso como muito rotineiro na unidade de saúde, não. Aí que tá, sim, causa dor intensa e sangramento? Não, isso aqui está errado, tá? Enunciado B.
Sim, pode causar sangramento leve, mas não é um motivo de preocupação. Isso aqui está muito coerente mesmo, mas a banca não levou esse enunciado B em consideração. Então, vamos marcar aqui um X. Enunciado C, sim, pode causar lesão na uretra. Pode também, se for feito da forma errada, beleza? Mas a banca não levou em consideração, pessoal. Enunciado D, não, o traumatismo é mínimo e não causa danos. Danos no paciente, tá? Não vai causar. E se houver um traumatismo, ele é mínimo. Porém, essa primeira parte aqui que fala que não, meio complicado, porque um traumatismo em si pode gerar um sangramento nesse paciente. Por que eu estou trazendo essas questões aqui incoerentes? Porque vocês vão, quando vocês forem fazer prova de concurso público e tudo mais, vocês vão pegar questões incoerentes assim, principalmente se for de banca pequena. Tá? Vocês vão pegar questões incoerentes e tudo mais. Parece que a questão ela está contradizendo ela mesma e no final, aquela que parece que é a mais coerente ali não passa pelo crivo da banca e uma outra ali vai passar. Para mim, esse não aqui é complicado, mas a banca levou em consideração na questão aí de número 12 justamente o enunciado D, beleza? Vamos deixar ela em stand-by, esse aqui será o nosso gabarito. Enunciado E, não, mas pode causar incontinência urinária. Aqui, essa questão da incontinência urinária que não tem nada a ver relacionada à sondagem vesical de alívio. Beleza? Está errado. E muito menos com a sondagem vesical de demora. Ok, pessoal? Questão de número 12 aí. Nós temos que aceitar nessa que o gabarito é o enunciado D. Vamos lá para a nossa próxima questão, que é de número 13 aí, que já está na tela. Qual a importância da atividade cíclica de enchimento e esvaziamento? Olha, atividade cíclica é justamente isso aqui, olha. O enchimento e o esvaziamento da bexiga para micção espontânea, tá? Enunciado A, não tem influência? Lógico que tem. Tem sim. Esse enunciado A está totalmente errado. Exerce muita importância. Enunciado B, mantém reflexos miccionais ativos? Enunciado C, previne incontinência urinária? Não, não previne a incontinência urinária, beleza? Incontinência urinária está relacionada a muitos outros fatores. Enunciado D, reduz o risco de infecção urinária? Rapaz, isso aqui, esse enunciado D também, ele não está errado, mas a banca não considerou, tá? Está errado. E facilita a passagem da sonda de Nélaton? Não, não tem nada a ver isso aqui não, tá? Mas nessa questão aqui, olha, de número 13, nós temos como nosso gabarito, a banca considerou o enunciado B, porque mantém os reflexos miccionais ativos. Quais são esses reflexos miccionais? O paciente entender que a bexiga dele está enchendo e quando ele vai lá urinar, ela está esvaziando, beleza? Esses são os reflexos miccionais ativos do paciente através de uma micção espontânea. O paciente consegue urinar por si só, sem a necessidade de sonda ou algo assim. Beleza, pessoal? Questão 3, gabarito B. Próxima questão de número 14, que já está aí na tela para você, tá? Porque o paciente ficou sondado por vários dias, pode ter dificuldade para urinar após a retirada da sonda? Lógico que pode. Por quê? Vamos supor que ele ficou sondado ali por vários dias. Quando ele está com essa sonda por muito tempo, isso não é a sonda de alívio. E agora nós temos a outra sonda, a sonda de demora. Essa sonda de demora fica ali. O paciente ele pode perder uma porcentagem da tonalidade da musculatura da bexiga e isso impede com que ele venha, ou seja, atrasa um pouco mais o ato miccional espontâneo. Beleza, pessoal? Justamente por causa da sonda de demora. E vamos eliminar aqui, olha, enunciado A. A bexiga contrai e impede o fluxo da urina? Não, não tem nada a ver isso aqui. B. A uretra fecha e impede a passagem da urina? Não. Está errado. C. O músculo da bexiga perde o tônus, ou seja, perde a sua força, igual eu falei ali anteriormente, e não consegue contrair. É isso mesmo, tá? Em um período de tempo, sim. Aí, justamente quando esse músculo aqui, porque retirou a sonda de demora, aí a musculatura, o músculo detrussor da bexiga, perdeu ali a sua força,
inicia-se a sondagem vesical de alívio para ver se não tem urina residual ali dentro. Certamente vai ter, retira essa urina residual. Essa urina, ao longo dos dias, com a passagem da sonda de alívio, ela vai diminuindo. Quando ela zera, o ato miccional desse paciente está totalmente restaurado e não vai precisar de passar ela mais, beleza? Mas esse enunciado C, que ele está coerente, vamos deixá-lo em stand-by. Enunciado D, a sonda de demora danifica a uretra? Não, pessoal, não é que danifica, beleza? Aqui a questão é tonalidade da musculatura, o tônus da musculatura sendo enfraquecido, tá? A perda de tônus. Enunciado D está errado. E, a bexiga se acostuma com a sonda e não sente a necessidade de urinar? Não, nem sempre. Isso aqui não é para todos os pacientes, não, tá? Essa recuperação aqui vai de paciente para paciente. Beleza? Questão aí de número 14, gabarito enunciado C. Vamos lá para a questão de número 15, que já está na tela, pessoal. O que é globo vesical? Esse globo vesical aqui é quando a bexiga ela está muito cheia, pessoal. Aí alguns profissionais da área da saúde aí tratam pelo termo de bexigoma, que é quando a bexiga está muito cheia de urina, está elevada, e globo vesical é o termo aí mais usual. E qual o impacto na micção espontânea? Enunciado A. Infecção da bexiga causada pela sonda? Pode acontecer isso aqui também, tá? Mas esse enunciado A aqui não está coerente de acordo com a pergunta. B. Bexiga cheia em demasia, ou seja, está cheia demais, dificultando a contração da musculatura desse paciente. E por que dificulta? Perde também o tônus da musculatura. A força da musculatura ela acaba caindo ali, beleza? Então esse enunciado B ele está coerente, vamos deixá-lo em stand-by. Enunciado C. Perda da sensibilidade da bexiga? Nem sempre. D. Obstrução da uretra impedindo o fluxo da urina. Essa obstrução da uretra, que geralmente isso não é muito comum, mas quando acontece, geralmente é por causa de um tumor, de uma hiperplasia, beleza? Esse enunciado D está errado. Ruptura da bexiga? Não, essa ruptura da bexiga aqui geralmente vai acontecer por causa de um erro médico. Já vi uns casos isolados aí, paciente que estava com a bexiga cheia, dirigindo, bateu o carro, acabou rompendo a bexiga, mas isso não é muito comum, beleza? Então, assim, nessa questão aqui de número 15, nós temos como nosso gabarito o enunciado B. Vamos lá para a nossa próxima questão, que é de número 16 e já está na tela aí para você. Qual o objetivo do cateterismo intermitente? Falou cateterismo intermitente, o que é que tem que vir em sua mente? A sonda de alívio, a sondagem vesical de alívio na retomada da micção espontânea. Isso é muito interessante. Vou repetir de novo. O paciente ficou muito tempo com a sonda de demora, tá? Retirou a sonda de demora, ele vai lá urinar. Só que está sobrando, ele ainda está retendo na bexiga dele uma urina residual. E esse cateterismo intermitente, ele é muito importante justamente nessa retomada da micção espontânea por parte do paciente. Enunciado A. Com esse breve resumo que eu fiz aí, você já consegue responder essa questão. A. Aliviar a dor causada pela retenção urinária? Talvez esse paciente ele está com a urina residual, mas ele não está tendo esse desconforto aqui, não está tendo essa dor causada por retenção urinária. Talvez essa retenção de urina ela é mínima, tá joia? Então não dá nem para o paciente perceber muitas das vezes. Porém, se essa urina retida continuar ali durante dias, semanas e meses, pode vir desenvolver uma infecção e essa infecção pode subir para nível renal. Então o enunciado A está errado. B. Medir a quantidade de urina residual na bexiga. O que vocês acham, hein? Está correto? Está errado? E aí? Olha, nem sempre essa urina residual, está sobrando ali, ela vai ter a necessidade dela ser medida, beleza? Nem sempre. Geralmente a medida da urina ali, ela se faz quando quer fazer uma contabilidade, quanto que o rins desse paciente está produzindo de urina por dia e tudo mais, quanto está excretando, beleza? Mas nesse caso aqui não se enquadra. C. Esvaziar a bexiga antes que ela fique muito cheia? Também, né? Dependendo dessa situação desse paciente, imagina um paciente aí que ele retirou a sonda dele, tá? Aí tem aquele paciente
que vai lá no banheiro, já consegue urinar no primeiro momento, vai ter aquele que consegue urinar, mas fica um pouco retido, e vai ter aquele paciente que vão tirar a sonda de demora dele, porém não vai ter sucesso. Vai ter que ter ali a sondagem de alívio, de tempos em tempos e tudo mais, justamente para a bexiga desse paciente não ficar demasiada, beleza? Esse enunciado C que ele está coerente, vamos deixar lá em stand-by. Enunciado D, previne a formação de cálculos urinários? Não tem nada a ver. Sondagem vesical de alívio, muito menos de demora. E monitorar a função renal do paciente? Sim e não. Nessa situação aqui, não tem nada a ver, beleza? Tem nada a ver. Questão de número 16, gabarito enunciado C. E vamos lá para a nossa próxima questão, 17, que já está na tela. O que pode influenciar na velocidade da retomada de micção espontânea, ou seja, o paciente conseguir urinar sem a necessidade da sonda após o uso da sonda vesical? Essa sonda vesical aqui, ela pode ser uma sonda vesical, principalmente a de demora, e também até mesmo a de alívio, né, pessoal? Porque, querendo ou não, ficar introduzindo uma sonda na uretra até chegar na bexiga do paciente, isso aumenta o risco de infecção, beleza? Vamos eliminar. Enunciado A. Sonda utilizada? Tipo de sonda utilizada? Não tem nada a ver isso aqui. B. Tempo de permanência da sonda está relacionado e não, beleza? Depende aí do paciente, mas o enunciado B não foi levado em consideração. Porque nós temos aqui o enunciado C, você vai ver que ele está muito mais coerente. Condição física do paciente, nível de consciência também está relacionado se esse paciente vai ter a micção espontânea mais rapidamente ou não. Isso depende de cada paciente, da condição física e do nível de consciência do mesmo, beleza? Idade também você pode colocar aqui. Então, nessa questão aqui de número 17... o enunciado C ele está coerente, vamos deixá-lo em stand-by. Enunciado D, local da inserção da sonda. Olha, o local da inserção da sonda, seja de alívio ou de demora, é único, é na uretra, seja do homem ou da mulher. Então, não tem segredo nisso aqui. Enunciado D está errado. E, experiência do profissional que realiza a sonda. Olha, todo profissional que vai sondar um paciente ali, ele tem que ter domínio disso, senão ele não pode. Então, o enunciado E está errado e deve ser um enfermeiro ou médico. Tá? Questão de número 17, gabarito enunciado C. Próxima questão de número 18, tela. Em qual momento do cateterismo intermitente, ou seja, da sondagem de alívio, deve ser realizado durante a retomada da micção espontânea? Isso é ali na parte final, retirou a sonda de demora do paciente para não haver a urina residual, para que ela não fique armazenada na bexiga e venha gerar outras complicações como infecção urinária, e essa infecção urinária venha subir a nível renal, como eu já falei. Então, faz essa sondagem, o cateterismo intermitente, e essa bexiga do paciente, ela não pode ficar cheia demais não, tá? Senão vai gerar mais problemas ainda. Enunciado A. Antes da micção espontânea, para estimular a contração da bexiga? Não. A micção, primeiro acontece a micção espontânea. Se sobrou um pouco de urina residual, o profissional enfermeiro vai lá fazer a sondagem vesical de alívio, beleza? Enunciado B. Após a micção, é isso mesmo, micção espontânea para remover resíduo de urina que ficou na bexiga deste paciente, como eu falei. Essa urina residual aqui, lá na bexiga do mesmo, fica ali dias, imagina, semanas, meses. Aí você consegue imaginar que essa urina ela vai começar a ficar escura, ela vai começar a ficar marrom, turva. Isso aí é o ambiente ideal para proliferação de bactérias, tá? Aí vem infecção urinária. Essa infecção urinária acaba subindo o ureter desse paciente, acessando o rins. Aí é problema, meu irmão. Aí chegou no rins ali, que já é um órgão mais central, bem vascularizado. Já parou para imaginar numa infecção generalizada, uma septicemia? É complicado, hein? É uma situação difícil. Então, assim, esse enunciado B, que ele está bem coerente, vamos deixá-lo em stand-by. Esse será o nosso gabarito. C. A cada 2 horas, independentemente da micção espontânea? Não é isso aqui. Não precisa ficar em cima do paciente. Se o paciente está conseguindo urinar de forma espontânea e está sobrando ali uma urina residual, tá? Pode ser ali no meio do dia, no final da tarde. Porque se esse paciente sentir vontade de urinar, ele vai conseguir urinar. Porém, aquela quantidade mínima de urina que está sobrando ali, todo dia,
ela deve ser retirada, beleza? Mas não tem uma hora correta, isso vai de paciente para paciente. Enunciado C aí está errado. D, durante a noite, pode ser durante a noite, o dia, enfim, não tem nada a ver isso aqui, tá? Errado. E, critério do paciente? Sim, é a critério, vai de cada paciente. Tem paciente que vai retirar a sonda de demora e não vai precisar de um cateterismo vesical durante dias. Não. Agora, tem paciente que já vai precisar. Tem paciente que vai retirar a sonda de demora, faz cateterismo vesical de alívio, depois vai precisar de voltar com a sonda de demora de novo. Então, isso é de paciente para paciente conforme a necessidade, beleza? Porém, a banca, nessa questão de número 18 aqui, ela levou em consideração o enunciado B, beleza? E está correto. Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a de número 19, que está na tela. O que é resíduo de urina? É aquela urina que sobrou, né? Pós-miccional ali do paciente. O paciente está conseguindo urinar. Imagina essa situação hipotética aqui, olha. O paciente ficou 2 meses com sonda vesical de demora. Retira a sonda vesical de demora desse paciente, ele perdeu tônus muscular, né? A musculatura, o músculo detrussor, está enfraquecido. Ele está conseguindo urinar, está conseguindo andar e tudo mais, enfim. Está usando coletor, beleza. Ele coletou formato camisinha. Ok, porém não está... Ele está sobrando uma urina ali na bexiga do mesmo. Então, isso é a urina residual. Ela acontece após o paciente urinar, após a micção do mesmo. O que é feito? Sondagem vesical de alívio para eliminar essa urina residual. Você não pode errar mais questões com esse tema, beleza? Como ele se relaciona com a retomada da micção espontânea? Isso é na parte final ali, né? O paciente, quando está nessa situação aqui, está passando a sonda de alívio somente para retirar o resíduo de urina pós-miccional, é uma situação bem tranquila. Isso mostra a recuperação do mesmo. Enunciado A. Quantidade de urina que a bexiga não consegue armazenar, pelo contrário, é uma quantidade mínima de urina, um resíduo de urina que está ali na bexiga do mesmo. Então, o enunciado A aqui, ele inverteu aí o processo, né? Na verdade. Enunciado B. Volume de urina que permaneceu na bexiga após a micção. É isso mesmo, tá? Falou urina residual, tem que vir isso aqui na sua mente. Olha, a urina que ficou na bexiga do paciente após ele ter urinado. Uma quantidade mínima, né, que seja, 100 ml, 200, enfim, vai de cada paciente. Enunciado C, medida da pressão da bexiga durante a micção, nada a ver, isso aqui não tem nada a ver. D, tempo que a bexiga leva para encher completamente, não, isso aqui não, meu Deus, não tem nada a ver. E, tipo de sonda mais adequado para cada paciente, a sonda ela deve ser adequada, o número dela deve ser adequado. Se o paciente tem alergia, tem que ser um outro material adequado para cada tipo de paciente. Mas a pergunta aqui não se refere a isso, beleza? O enunciado E está errado, porque na questão de número 19 nós temos como nosso gabarito enunciado B. Próxima questão e última na tela, questão aí de número 20. Vamos que vamos, tá? Qual o objetivo final do cateterismo intermitente no processo de recuperação da micção espontânea? Olha aí, a gente já começou a repetir algumas questões com poucas mudanças. Então, quando isso acontece, você está respondendo questões aí, você começa a bater várias questões do mesmo tema, isso é a melhor forma de você estudar para concurso público. Porque vai chegar uma hora que não vai ter como a banca te pegar mais. Porque você já fechou aquele tema, você já domina, você tem domínio, você tem destreza naquele tema ali. Então, assim, é ir para a prova de concurso e arrebentar nesse tema aqui. Tá? Por isso que é muito importante, antes de você passar para um outro tema, não estude de forma superficial. Aprofunde em cada tema, que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Foi assim que eu fiz. Quando eu tenho de estudar alguma coisa, é assim que eu faço e sempre deu certo para mim e sempre vai dar certo, beleza? Então vamos voltar aqui para o tema de novo. Enunciado A. Reduzir o risco de infecção urinária? Sim, tá? Está relacionado também. Reduzir, né, esse risco de infecção urinária por parte do paciente. Aí nós temos aqui ó, o cateterismo intermitente ali na parte final, na micção espontânea, urina pós-miccional. Isso aqui também está correto, não está errado, mas a banca não considerou, beleza? Vamos marcar aqui um xizinho. B. Aliviar o desconforto causado pela retenção urinária? Olha, pessoal, pode acontecer desse paciente, num período final ali de recuperação,
ele não está sentindo mais o desconforto causado pela retenção urinária. Ele está retendo essa urina, porém, ele não está tendo desconforto. Ele nem sabe que essa urina está ali dentro da bexiga dele. Beleza? No início, quando ele começa o ato miccional ali, a urina sai em jatos. Aí, bem no finalzinho, começa a pingar. E fica essa urina residual lá dentro que ele não conseguiu expelir ela. Beleza? No ato. Então, assim, aonde entra o cateterismo intermitente, cateterismo de alívio. Na verdade, quando se fala em cateterismo intermitente, não pode ser um cateterismo de alívio. Você não pode deixar essa bexiga do paciente ficar globular, ficar cheia demais para depois você ficar sondando o paciente. Isso é errado, beleza? Então, muitas das vezes, esse termo, sondagem de alívio, ele nem deve ser empregado. Deve se chamar cateterismo intermitente mesmo, beleza? Você não vai esperar ali o paciente apresentar aquele globo vesical e você já vai lá sondar ele. Isso aí você vai pegando. É uma maldade, assim, é uma habilidade que você vai pegando de acordo com que você vai conhecendo o paciente, que você vai conhecendo o tipo de serviço que você tem que fazer. Enunciado C. Eliminar a necessidade da sonda vesical. Esse aqui é o foco principal. Se tratando de sonda de alívio, de sonda de demora, o foco principal é que esse paciente venha recuperar e venha, de fato, não precisar mais dessa sonda vesical, seja de alívio ou demora, beleza? Isso aqui é crucial. Vou até marcar uma estrelinha aqui, ó. Guarda isso aí, tá? Estrela feia, meu Deus. Enunciado D. Monitorar a função renal. Nem sempre esse paciente vai estar precisando de monitorar a função renal, a função da excreta renal do mesmo. Nada a ver. Muitas vezes um exame de sangue vai acusar alguma coisa aqui, pessoal. Mas não é para todos os pacientes, não. É poucos. Enunciado E. Facilitar o processo de sondagem vesical. Pelo contrário, eliminar a sonda vesical, seja de demora ou de alívio, como eu já falei anteriormente. Então, nessa questão aqui de número 20, nós temos como nosso gabarito, aquele que foi considerado pela banca, o enunciado C. Vamos lá para a próxima questão. Na verdade, nós chegamos ao final, tá? E aqui eu tenho o gabarito dessas 10 questões, número 11 a 20 que nós respondemos, e nós finalizamos a parte de sondagem vesical intermitente, sondagem vesical de alívio, SVA. Te espero no próximo vídeo. Valeu!